Por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? 5 passos para dar início à vida que você merece. Se tá te machucando, por que você ainda tá aí? Essa pergunta incomoda porque, no fundo, você já tentou responder isso para si mesmo. E nenhuma resposta parece suficiente. Você sabe que dói. Você sente o peso todos os dias. Às vezes é uma palavra, às vezes é o silêncio, às vezes é a forma como você começa a duvidar de quem você é, e mesmo assim, você fica... E aqui tá a parte que quase ninguém te explica. Não é falta de força, não é falta de amor próprio. Não é porque você gosta de sofrer. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que foi sendo construído aos poucos, sem você perceber. Porque no meio da dor, também existem momentos bons, pequenos sinais de esperança, mudanças que parecem reais, promessas que fazem você acreditar que talvez, só talvez, tudo possa voltar a ser como antes. E é isso que te prende. Não é só a pessoa, é a sensação de que ainda pode dar certo. Você começa a viver entre extremos. Um dia você sente que não aguenta mais. No outro, você se convence de que tá tudo bem. E nessa confusão, você vai se afastando de si mesmo, vai aceitando coisas que antes você nunca aceitaria, vai se moldando para caber em algo que no fundo tá te quebrando, e chega um momento em que você já nem sabe mais se tá ali por amor ou por medo de sair. Hoje você vai entender exatamente o que está por trás disso, não de forma superficial, mas de um jeito que vai fazer você enxergar com clareza o que está acontecendo dentro de você. E mais do que isso, você vai começar a perceber que sair não é sobre força, é sobre consciência. Existe um padrão invisível que está te prendendo, e enquanto você não enxergar isso com clareza, tudo vai continuar parecendo mais difícil do que realmente é. Não é só sobre sentimentos, é sobre como o seu cérebro foi condicionado dentro dessa relação. Pensa nisso com honestidade. Não é o tempo todo ruim. Se fosse, talvez você já teria ido embora. O que te mantém aí são aqueles momentos em que tudo parece certo de novo, quando a pessoa muda por um instante, quando te trata bem, quando parece que finalmente entendeu. Esses momentos não são constantes, mas são intensos, o suficiente para te fazer esquecer o resto. E é exatamente aqui que o ciclo se forma. Dor, alívio, esperança, frustração, e de novo, seu cérebro começa a associar o alívio com algo valioso, como se aquele pequeno momento de paz fosse uma recompensa. E quanto mais raro ele é, mais forte ele se torna. Isso não é coincidência, isso cria um tipo de apego muito parecido com o vício. Você não está preso na pessoa, você está preso na sensação de alívio, quando a dor para. E isso muda tudo, porque enquanto você acreditar que está ali por amor, você vai continuar tentando salvar algo. Mas quando você percebe que está reagindo a um ciclo, você começa a recuperar o controle. É por isso que sair parece tão difícil. Não é só emocional, é quase automático. É um padrão repetido tantas vezes que virou parte de você. Mas todo padrão pode ser quebrado. E o primeiro passo não é sair correndo, é enxergar. Quando você enxerga o ciclo, ele perde força. E quando ele perde força, você começa a ter escolha. Talvez isso seja difícil de ouvir, mas é necessário. Você não está mais ali por amor. Você foi condicionado a permanecer. No começo, tudo parecia diferente. Existia intensidade, conexão, uma sensação de que você tinha encontrado algo único. E é exatamente essa memória que você continua tentando reviver. Só que aos poucos, o que era exceção virou regra. O que era estranho começou a parecer normal. E sem perceber, você foi se adaptando. Você começou a justificar o que antes te incomodava. Começou a aceitar o que antes te feriria profundamente. Pequenas concessões foram se acumulando, até que você já não reconhece mais os seus próprios limites. Isso não aconteceu de uma vez, foi gradual, silencioso, quase imperceptível. É assim que o condicionamento emocional funciona. Você aprende a evitar conflitos, a escolher palavras com cuidado, a medir suas reações. Aprende que, se agir de determinada forma,
talvez consiga manter a paz. E aos poucos você deixa de agir como você, para agir como alguém que tenta sobreviver dentro da relação, e então surge a confusão. Você sente falta, você pensa na pessoa, você lembra dos momentos bons, e isso parece amor. Mas será que é? Ou será que você se acostumou tanto com essa dinâmica que a ausência dela agora parece um vazio? Você acha que ama, mas talvez você só tenha se acostumado a sobreviver ali dentro. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Porque não é mais sobre perder alguém, é sobre perceber o quanto você já se perdeu. E essa percepção é o início de algo que pode te libertar. O que mais te prende não é o que a pessoa é hoje, é o que você acredita que ela ainda pode se tornar. Existe uma imagem na sua mente, uma versão da relação que quase deu certo, momentos em que tudo parecia alinhado, verdadeiro, possível, e você se apega a isso como se fosse um sinal de que ainda existe algo a ser salvo, mas precisa encarar uma coisa com honestidade. Potencial não é realidade. Você não está vivendo com quem a pessoa poderia ser, você está vivendo com quem ela tem sido repetidamente. E mesmo assim, você continua tentando, continua esperando aquela mudança definitiva, aquela conversa que vai resolver tudo, aquele momento em que, finalmente, tudo se encaixa. Só que esse momento nunca se sustenta, porque a mudança que você espera não depende só de você. E muitas vezes, nem está acontecendo de verdade. Outro ponto que te prende é o tempo que você já investiu. Você pensa em tudo que construiu, em tudo que passou, em tudo que aguentou. E sair agora parece jogar tudo isso fora. Mas ficar está custando ainda mais. Você não está lutando pelo que a pessoa é, está lutando pelo que você acredita que ela pode ser. E isso te mantém preso em um futuro que nunca chega. Enquanto isso, o presente continua te machucando. A virada acontece quando você para de olhar para o potencial e começa a encarar a realidade sem filtros, porque só a realidade pode te dar direção. O resto só te mantém preso. Existe uma parte ainda mais profunda que torna tudo isso tão difícil. Sair não parece só perder alguém, parece perder a si mesmo, porque, sem perceber, você foi se misturando com essa relação. Suas decisões começaram a girar em torno dela. Seu humor passou a depender do que acontece ali dentro. Sua rotina, seus pensamentos, até a forma como você se enxerga, tudo foi sendo moldado por essa dinâmica. E quando você pensa em sair, o que vem não é só saudade. É um vazio, um silêncio estranho, uma sensação de não saber o que fazer, para onde ir, quem você é sem aquilo. Isso assusta, porque de certa forma essa relação virou um ponto de referência. Mesmo sendo dolorosa, ela ainda é conhecida, e o desconhecido parece mais ameaçador do que continuar onde você está. É por isso que você volta, é por isso que você hesita. É por isso que, mesmo sabendo que não está bem, você encontra motivos para ficar. Isso não é só apego à pessoa, é apego à identidade que você construiu ali dentro. Você não tem medo só de perder alguém, você tem medo de se perder no processo. E aqui está o ponto que muda tudo. Você já está se perdendo, só que em silêncio, cada vez que você ignora o que sente, cada vez que você se diminui para manter a relação, cada vez que você aceita menos do que merece. Sair não dói só por causa da pessoa, dói porque você não sabe quem você é sem ela, mas é exatamente aí que começa a reconstrução. E mesmo que agora pareça vazio, esse espaço pode ser o lugar onde você finalmente se encontra. Existe um momento silencioso em que tudo começa a mudar e quase ninguém percebe quando ele chega. Não é uma briga, não é um acontecimento específico, é algo interno, uma sensação que começa a crescer devagar. Um cansaço diferente. Não é mais só dor, é lucidez. Você começa a observar mais do que reagir. Aquilo que antes você justificava, agora te incomoda de um jeito mais claro. As mesmas atitudes já não passam despercebidas. As mesmas desculpas já não convencem. E pela primeira vez, você começa a se fazer perguntas que evitava.
Por que eu continuo aceitando isso? Por que eu estou tentando tanto sozinho? Por que eu estou me sentindo cada vez menor dentro disso? Esse é o ponto de virada, porque até então você estava preso dentro do ciclo. Agora, você começa a enxergar o ciclo de fora. E quando isso acontece, algo dentro de você desperta. Você percebe que não é mais sobre o outro, é sobre você, sobre o quanto você tem ignorado seus próprios limites. Sobre o quanto você tem se adaptado a algo que não te respeita. E isso gera um conflito interno forte, porque uma parte sua ainda quer acreditar, mas outra já sabe. E quando você sabe, não tem como voltar a não saber. O fim começa quando você para de justificar o que te machuca. Não significa que você vai sair imediatamente, mas significa que, a partir daqui, ficar já não vai ser tão confortável quanto antes. Porque agora você enxerga, e quem enxerga começa a mudar. Agora que você começa a enxergar com mais clareza, surge uma nova pergunta: o que fazer com isso? Porque entender já muda muita coisa, mas não resolve sozinho. Existe um processo entre perceber e realmente começar a se libertar. E esse processo não é rápido, nem perfeito, mas ele começa com decisões simples, que vão reconstruindo você por dentro. A primeira mudança é parar de romantizar a dor. Enquanto você continuar justificando o que te machuca, você vai continuar preso. Não é amor se te diminui. Não é cuidado se te confunde. Você precisa olhar para o que está acontecendo sem suavizar, sem tentar encaixar em algo bonito. A verdade pode doer, mas ela te acorda. Depois disso, você precisa se reconectar com a realidade. Não com o que você sente nos momentos de carência, mas com o que acontece de forma consistente. O que essa pessoa tem demonstrado na prática? Como você se sente na maior parte do tempo? São essas respostas que mostram o que é real. Outro ponto essencial é começar a quebrar os gatilhos que te puxam de volta. Isso pode significar distância, silêncio, reduzir contato, evitar situações que reacendem a esperança. Não como punição, mas como proteção. Porque toda vez que você se expõe ao mesmo ciclo, você reinicia o processo. Ao mesmo tempo, você precisa reconstruir a forma como se enxerga. Essa relação mexeu com sua percepção, fez você duvidar de si mesmo. Agora, é hora de se lembrar de quem você era antes disso e de quem você ainda pode ser. E por último, você não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa sair com tudo definido. O mais importante é dar um passo desconfortável na direção certa. Pode ser pequeno, mas precisa ser verdadeiro. Porque é esse passo que quebra a inércia. E quando você sai da inércia, você começa a retomar o controle da sua vida. Você não ficou porque é fraco. Você ficou porque sentiu profundamente, intensamente, de verdade. E isso muda a forma como você enxerga tudo. Você tentou. Você acreditou. Você deu mais chances do que qualquer pessoa de fora conseguiria entender. E por muito tempo, você carregou a esperança de que, em algum momento, tudo faria sentido, que todo esse esforço seria recompensado. Mas existe uma verdade que você não pode mais ignorar. Sentir muito não pode continuar sendo o motivo para aceitar pouco. O mesmo sentimento que te manteve preso pode ser o que vai te libertar. Porque quando você começa a direcionar esse cuidado para si mesmo, quando você começa a se tratar com a mesma paciência, a mesma dedicação, a mesma insistência que teve pelo outro, algo muda. Você para de se abandonar. E é isso que transforma tudo. A pergunta já não é mais: por que eu não consigo sair? A pergunta agora é: até quando você vai continuar ficando em um lugar que não te permite ser quem você é? Não existe resposta perfeita. Não existe momento ideal. Existe decisão. E toda decisão começa quando você para de negociar com aquilo que te machuca. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa parar de se convencer de que isso é o melhor que você pode viver. Porque não é. E no momento em que você escolhe não aceitar mais, mesmo com medo, mesmo com dúvida, é ali que a sua vida começa a mudar. Você chegou até aqui, e isso já diz muito mais sobre você do que qualquer dor que você viveu. Existe uma força silenciosa em quem permanece tentando, mas existe uma força ainda maior
em quem decide não se abandonar mais. Talvez você ainda sinta dúvida, talvez uma parte sua ainda queira voltar atrás, rever, tentar mais uma vez. Isso faz parte. Não apaga o que você já enxergou. Não apaga o que você já sentiu. Mas agora você sabe como esse ciclo funciona, sabe o quanto isso te afeta, sabe o quanto você foi se adaptando, se diminuindo, se perdendo aos poucos. E quando você sabe, você não consegue mais fingir que não vê. A partir daqui, cada escolha sua começa a ter mais consciência. Cada passo, por menor que pareça, carrega mais verdade. Não é sobre sair perfeito, é sobre sair real, sobre parar de esperar uma mudança que não depende de você, sobre parar de insistir em algo que está te esgotando, sobre começar, aos poucos, a construir um espaço onde você possa respirar sem medo, sem tensão, sem precisar se ajustar o tempo todo. Você não precisa de aprovação. Não precisa que o outro entenda. Precisa apenas ser honesto consigo mesmo, porque no fim é isso que define o rumo da sua vida. E talvez essa seja a decisão mais importante que você vai tomar. Escolher não continuar onde você não cabe mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, é porque alguma parte sua já está pronta. E essa parte é que vai te tirar daqui.